Terror em Shelby Oaks é aquele filme que eu gosto de dizer que é meio vagabundo, mas ao mesmo tempo honesto e um tanto divertido também. Esse que é o novo filme do Chris Stuckman, um dos críticos ou youtubers de cinema mais conhecido, se não o mais popular em todo o mundo, que já tá aqui no YouTube há mais de década fazendo críticas, mas que ao mesmo tempo ele sempre teve meio que essa paixão por fazer um cinema meio de baixo orçamento, né? Ele nunca teve muito dinheiro para fazer seus filmes. Um cara que sempre fez filmes assim desde criança, ele fazia seus filmes ali com os amigos e tal, e aí tem curtas, tem longas, e agora chega com Terror em Shelby Oaks, que é o filme dele talvez de maior repercussão, que vai ter o Mike Flanagan aqui, que eu sempre defendo como um dos grandes nomes contemporâneos do terror, como produtor do filme também, o nome dele até sendo usado para divulgar o filme também. Só que apesar disso tudo, esse é um filme que vai muito mais nas referências que o Chris Stuckman tem bastante. O Chris Stuckman é um crítico que eu não acho ele um grande crítico nem nada do tipo, como geralmente eu não acho os críticos americanos, mas em meio aos críticos americanos, ele é um dos mais interessados em cinema de forma geral, né? Em conhecer cinemas diferentes e tudo mais, e também muito interessado nesse cinema que eu gosto de chamar de um cinema anterior, de um cinema de locadora, né? E ele vai fazer um filme que é muito essa pegada do terror de locadora. Um filme que talvez faria mais sentido e não seria tão estranho se feito ali nos anos 2000. Ele soa um pouco como esse filme meio ultrapassado mais ou menos, porque esse tipo de filme continua sendo feito bastante, mas pouco chega, esse tipo de filme mais barato, ele pouco chega para o grande público, ou pouco chega nas salas de cinema, digamos assim. Há uma vertente ali muito específica que eu gosto de acompanhar bastante, desses filmes de terror que ou entram em streamings menores que são destinados apenas a filmes de terror, ou você só consegue assistir, por exemplo, num torrent da vida. O Terror em Shelby Oaks é esse tipo de filme completamente, mas que aqui vai ter uma repercussão maior por conta da sua distribuição. E pra mim ele tem toda essa graça, já adiantei na verdade, que eu acho um filme meio mal executado como um todo, mas é um filme que é bem a cara desse diretor cinéfilo que tem muitas referências e que tenta meio que colocar todas elas dentro de um mesmo filme. Então é um filme desse de demônio, não só de possessão demoníaca, mas de demônio mesmo, misturado com um pouco de O Bebê de Rosemary, também misturado principalmente no seu início com o falso documentário e com o found footage. O que pra mim até é uma quebra não muito interessante no filme. Aqui a gente tem quase que dois filmes em um. Um primeiro filme que parece um grande prólogo, que é como se fosse mesmo um falso documentário que vai ter a irmã daquela garota desaparecida, aquela garota que é meio que uma das primeiras youtubers. Essa vertente do terror que eu falei pra vocês, tem muito esse tipo de filme de YouTube, até hoje, de youtubers que vão em lugares, relatos de espíritos ou de coisas macabras, filmar lá, esse tipo de coisa. E aqui ele vai brincar um pouco com isso, mas como se fosse lá no começo do YouTube. Então toda essa dinâmica de onde o filme passa, temporalmente falando, vai cercar todo ele. Eu falei que parece muito um filme dos anos 2000, e aqui vai ter isso de ser essa youtuber ali no começo, em 2008, né, nos anos 2000, no começo do YouTube, que tinha esse canal de ir nesses locais assombrados para filmar lá, e ela acaba desaparecendo, e a partir de então a gente vai ver justamente como se fosse um documentário sendo filmado da irmã dela. A irmã dela que quer saber sobre ela, a irmã dela que fala que ela não é uma charlatã nem nada do tipo e que estaria procurando a irmã. Essa irmã que é uma protagonista, e aqui tem muito, né? A gente olha essa protagonista, os outros atores e atrizes do filme, mas principalmente a protagonista, ela não é uma grande atuação, digamos assim, né? Então tem muito esse lance do baixo orçamento de ser uma atriz muito dedicada a dramatizar as cenas, e tudo soa bastante exagerado nesse sentido também. Mas esse primeiro filme, apesar de meio genérico, ele é bastante consistente nessa dinâmica de construir por meio desse falso documentário e das imagens achadas
toda essa história base para o filme que vem a seguir. Um filme que vem a seguir que, apesar de se passar mais nos dias de hoje, ele ainda tem essa dinâmica de ser um filme como se os personagens quase não tivessem tecnologia, digamos assim, né? Então é quase como se fosse um filme que se passa nos anos 2000, mesmo sendo posteriormente mais nos dias de hoje. E aí vai se desenhar um filme, novo filme, né? Um filme onde a câmera não mais é um personagem dentro daquele contexto, então não é uma câmera dentro do filme exatamente, como se tivesse um documentário sendo filmado daquela personagem, não é mais também as imagens encontradas, ainda que tenham novas imagens encontradas que essa protagonista vai ver, que é mais um bom momento do filme, mas aí se transforma mesmo numa câmera que tá observando tudo aquilo, mas não é uma câmera que a gente chama diegética mais. E aí é onde pra mim o filme se enfraquece bastante, né? Ele se transforma meio que num terror bem genericão, apesar de algumas coisas bem divertidas assim, como por exemplo esse lance dessa investigação que é muito anos 2000 também, né, dela pesquisando, dela indo na biblioteca pra procurar aquelas informações, esse tipo de coisa. Então assim, como eu disse, é um filme bem honesto, é um filme que ele não tenta ser muito mais do que ele realmente é, ele busca mesmo essa descoberta atmosférica daquele lugar assombrado com uma mitologia. A mitologia é uma bobagem. Os momentos de terror, tem alguns que realmente são um pouco mais interessantes. O Chris Stuckman, ele tem uma noção de como filmar o horror, né? De como filmar rostos e tudo mais, né? Então ele filma muito o rosto das personagens vendo alguma coisa pra sugerir o que elas estão vendo e tal. Então tem algumas sacadas legais, ele tenta fugir um pouco daquela lógica do jumpscare o tempo todo. Tem um outro jumpscare sim, mas ele tenta criar mais pela atmosfera e pelas coisas que vão aparecendo ao fundo do que exatamente pelos jumpscares e tal. É um filme que eu acho que ele tem o seu valor, né? Ele é claramente um filme muito barato, um filme feito muito com amor, com essas paixões. O Chris Stuckman, por mais que ele seja um crítico de cinema e tudo mais, ele tem muito interesse nesse terror que eu disse, mais de locadora, mais dos anos 2000, esse terror que soa mais o próprio found footage dessa forma soa bastante ultrapassado e tal. Ele vai resgatar um pouco isso. Então ele meio que pega todas as suas referências, constrói uma salada mista. É uma bobagem, mas é uma bobagem de 1h30, relativamente bem divertida. É um filme pra mim muito mais honesto do que muitos desses filmes de terror que querem parecer super profundo, super dramático, esse tipo de coisa. Aqui não, aqui ele é um filme bem direto, mas ainda assim eu acho que ele não só é fraco de forma geral, mas ele se enfraquece muito por ele não determinar as suas referências centrais ou principalmente no que diz respeito à narrativa. Parece que tem um grande prólogo de uma meia hora e aí um filme em si que dura menos de 1 hora ali. Então, meio que nenhum desses dois é completamente resolvido. Mas achei até que, dentro de tudo que poderia se esperar, achei um filme relativamente fraco, mas relativamente divertido para quem gosta do terror, principalmente para quem gosta dessa vertente do terror meio torrent da vida, de filmes de orçamento não tão alto. É um bom passatempo, pelo menos, e até estranho que esse tipo de filme chegue nos cinemas. Que bom que chega, pelo menos, de vez em quando. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.